Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Volodymyr Zelensky. Você está aqui, senhor presidente, em Paris para participar de uma cúpula sobre a paz e a segurança para a Ucrânia. 31 nações estão presentes. Mas talvez uma palavra primeiro, senhor presidente, antes de começar esta entrevista sobre sua presença na França, ao lado do que agora se deve chamar de coalizão das boas vontades. E vamos voltar naturalmente a esses assuntos, em particular sobre as garantias de segurança. Você se expressa esta noite em mais de 50 países na Eurovisão, em todo o mundo, graças à União das Televisões Públicas Europeias. As línguas oficiais da UR são o francês e o inglês. Esta noite, para questioná-lo ao meu lado, Jesse Welmer, da ARD, Jeremy Bowen para BBC News e Joaquim Clemente para Estonian Public Broadcasting. Uma primeira pergunta para começar, senhor presidente. Negociações começaram em Riad. Você aceitou com a Rússia cessar as hostilidades no Mar Negro. Você considera que essas discussões estão indo na direção certa? E talvez mais especificamente, é um bom acordo para a Ucrânia? É muito importante que nos comuniquemos com vocês hoje. Para nós isso é muito importante. Estou grato por todos esses canais, todos esses jornalistas que informam, sem dúvida, a sua sociedade sobre o apoio à Ucrânia. No que diz respeito às trocas com a Arábia Saudita, não tivemos trocas com a Rússia, tivemos trocas com os Estados Unidos da América, para esclarecer. E para esclarecer, não porque temos medo. Acho que a Rússia tem medo de qualquer diálogo e de quaisquer negociações. Falamos com os EUASI e, paralelamente, os EUA falaram com os russos. É assim que foi. Nós negociamos com os EUA. Também quero destacar, não apenas sobre o silêncio no mar, sobre o cessar-fogo no mar, sobre o fato de que não serão atacados não apenas navios civis, mas sobre algo muito importante, que não haverá ataques à infraestrutura civil. Infraestrutura civil, isso significa infraestrutura portuária, onde há muitas pessoas. Depois tivemos um acordo de que não haveria ataques à energia. Isso é o que acordamos. E essa era a nossa agenda, que não haveria ataques de mísseis, armas de longo alcance, drones, etc., contra a energia da Ucrânia. E a Ucrânia não retalhará contra a energia russa. Isso é muito importante. Também houve um ponto muito importante que, de alguma forma, desapareceu do campo midiático, embora eu considere que é o número 1 com o qual fomos, que é a troca, o retorno de nossas crianças que os russos roubaram e acordamos que os Estados Unidos nos ajudarão e a troca de prisioneiros militares e civis. Essa agenda é uma agenda importante sobre a correção da nossa discussão. Acredito que a agenda está correta. Tudo que nos aproxima de qualquer cessar-fogo nos aproxima da paz, com menos perdas. Queríamos inicialmente um silêncio incondicional, né? Mas os russos não quiseram um cessar-fogo incondicional, impondo novamente condições. Posso falar sobre isso por muito tempo, por favor, me interrompa, não quero tomar todo o seu tempo. Vamos conversar, Joaquim. Boa noite, senhor presidente. Posso perguntar qual é a situação na Ucrânia? Existe realmente algum cessar-fogo? Ou os russos estão de alguma forma reduzindo seus ataques e a Ucrânia considera que este cessar-fogo já está ativo? Acho que é uma história complicada monitorar isso. Até agora, nas equipes técnicas não determinaram como isso será. Embora não quero mentir, esta noite, e eu não houve ataques à energia, mas houve ataques a outras infraestruturas civis. Certamente é uma tragédia que os russos ainda atacaram e mais de 100 drones, mas devemos ser honestos e, por isso, não houve ataques à energia esta noite. A Ucrânia também não respondeu em relação à energia. É uma coincidência ou não é uma coincidência? Porque ninguém acredita nos russos, ninguém diz que é uma constante. Simplesmente não se pode confiar neles. Por isso era necessário negociar imediatamente para não atacar qualquer infraestrutura civil, porque é mais fácil de monitorar. Mas vamos ver o que acontecerá a seguir. Sem dúvida,
É importante quem monitora e quem assume a responsabilidade. Esperamos isso. Dos Estados Unidos da América. Você está fazendo concessões o tempo todo nas últimas semanas. E não, Putin exige cada vez mais. Então, de alguma forma, você está preso em uma armadilha e não consegue sair? Obrigado, para nós era muito necessário. O desbloqueio da ajuda dos Estados Unidos da América. Para nós, a troca de informações de inteligência é muito importante. Fomos imediatamente, e não falamos sobre os detalhes do lado americano, fomos e apoiamos o cessar-fogo incondicional. E dissemos ao lado americano, vocês verão, os russos não aceitarão isso, porque haverá algumas condições. E as condições dos russos são mais públicas, porque isso não estava em nossa discussão com o lado americano, então não aceitamos com quaisquer condições deles. Que falamos, discutimos os detalhes dessas questões. Não vamos além dessas questões. Por enquanto é assim. Mas a ajuda foi desbloqueada. Acho que isso é importante. Nem todas as pessoas, provavelmente, sabem o que é inteligência. Ou seja, vou explicar isso para você muito brevemente agora. Sem a inteligência americana, não controlamos o lançamento de mísseis balísticos da Federação Russa contra o nosso povo. Balística 100% ou 90% atingiu a infraestrutura civil. Energia, escolas, universidades, igrejas. Você sabe disso. Ou seja, são dezenas de milhares de mísseis e não vemos. Isso é algo com que lutei desde o início da guerra. Eu pedi muito, mas ainda somos gratos. Desbloqueamos o sucesso de nossa equipe. Senhor presidente, eu entendo o quanto você precisa de informações americanas. Mas se voltarmos às condições impostas pelo Kremlin para cessar fogo no Mar Negro, especialmente o alívio das sanções. Seu ministro das Relações Exteriores declarou hoje que é contra o alívio das sanções. Obrigado por fazer essa pergunta. Primeiramente, é preciso entender que o cessar-fogo no Marrocos é essencialmente importante para os russos. Eles não controlam mais o corredor no Marrocos por muito tempo. Estamos lutando por isso porque, é claro, um passo até o fim da guerra. E é isso que está acontecendo hoje. Eles estavam prontos para ir até o fim da guerra energética se fosse a energia e o Marrocos. No geral, estávamos prontos para o fim da guerra. Senhor presidente, a questão era que os russos impõem uma série de condições. Como pode haver progresso nesse contexto? E agora é muito importante que nossos parceiros sejam como nós, no mínimo como nós. Eu trouxe que eu quero ficar em casa com a American Statestrom. Vamos falar justamente sobre os americanos. Essa mudança de aliança é muito difícil de aceitar para os americanos e para os europeus. O emissário americano Steve Witkoff considerou que Putin... A administração americana repete. Às vezes, como a fé, diverte Donald Trump no escritório oval de controvérsias. Então a questão é a seguinte: a Casa Branca, segundo você, adotou a propaganda do Kremlin? Eu respeito Witkoff. Realmente, muito frequentemente cita narrativas do Kremlin. Eu concordo com você. Eu acredito que isso não nos aproximará da paz. E eu acredito que isso, infelizmente, enfraquecerá a pressão dos americanos sobre a Federação Russa. Só podemos corrigir este campo de informação com nossas ações. Estamos tentando fazer isso. Conversei com o presidente Trump nenhuma vez. E estamos nos esforçando muito no nível de desenvolvimento. Também trocamos informações reais, verdadeiras, porque as declarações de Witkoff nos atrapalham muito. Nós estamos lutando contra Putin e realmente não queremos que ele tenha muitos ajudantes. Isso é realmente difícil para nós, porque já estamos lutando contra um país que é 40 vezes maior em território, menor em dignidade, mas esses são os problemas deles. Mas maior em território. É difícil para nós. Queremos que os americanos
Eu sempre disse ao presidente Petro, queremos que os americanos estejam do nosso lado. E mesmo que a América hoje tenha escolhido a tática de ficar no meio é no meio e não mais perto do Kremlin. Isso é importante. Quando ele diz que Putin quer um acordo especial, ele está se enganando. Os americanos estão se enganando. A América, na maioria das vezes, seu povo sempre nos apoiou. E sou muito grato a eles, de fato. Sempre nos apoiaram e houve apoio bipartidário, e por isso houve ajuda, etc. E eu não posso ser ingrato com a América por tudo o que fizeram. Mas hoje eles estão muito frequentemente. Eu acredito, infelizmente, sob a influência das narrativas russas, e não podemos concordar com essas narrativas. Mas estamos lutando por nós mesmos e vamos lutar contra essas narrativas onde quer que estejam. Simplesmente não temos outra escolha. Estamos lutando por nossa independência e por nossa existência. É isso, só podemos revelar mais verdades. Mais verdades. Devemos mostrar com nossos exemplos que estamos lutando no campo de batalha. Não estamos cercados, como se espalha a narrativa de que os ucranianos estão no território da região de Kursk cercados. Isso é apenas para suavizar a situação, que não estamos lá, mas estamos cercados. Não. Estamos na região de Kursk pelo tempo que precisamos. Nunca estivemos cercados lá. Não há provas disso. Pelo contrário, há provas de que não estamos cercados lá. E ao contrário, quando estávamos na região de Kursk, capturamos 1000 prisioneiros russos e os trocamos por nossos soldados ucranianos. Isso é a verdade. Posso perguntar sobre a confiabilidade dos Estados Unidos? Sobre a liderança de Donald Trump como aliado? Você mesmo disse há alguns minutos que os americanos, estão de fato engolindo as narrativas russas. Podemos confiar que eles irão apoiá-lo da maneira que você precisa? Ou é uma situação em que seus amigos realmente estão aqui, não estariam reunidos aqui se confiassem na América? Você sabe quando você conta os dias desta guerra e o número de pessoas que perdeu e sabe disso. Com certeza, você não tem sentimentos em relação às ações de um ou outro Estado, mas apenas uma abordagem de como passar com dignidade, sobreviver e derrotar o ladrão que está no Kremlin. Porque no final das contas a Ucrânia vencerá de qualquer maneira. E eles perderão tudo de qualquer forma. Você verá isso. Estou certo disso. Todos verão isso. A questão, infelizmente, é uma questão de tempo. E é por isso que, quando os sistemas Patriots, fornecidos pelos Estados Unidos da América, e eles produzem esses projéteis, estou muito grato à Alemanha, mas sem o fato de que a América diz, ok, vamos lá. Sem isso, ninguém nos teria dado nada. E por isso, se a nossa defesa hoje das pessoas e das crianças, a proteção da população civil, depende de o presidente dos Estados Unidos bloquear isso ou não. E, então, eu acredito que você deve me entender. Acreditamos que os americanos eles serão parceiros confiáveis para nós, como eles são. Ou seja, Trump é confiável. Hoje ele desbloqueou a ajuda. Eu gostaria de acreditar que isso não é uma coincidência, mas que ele fez isso por causa de entender qual é a nossa ameaça. Você concordou com um cessar-fogo incondicional? Veja, estamos falando sobre o cessar-fogo. Não porque isso seja, você sabe como eu posso dizer, uma questão de barganha. Vou explicar por que estou fazendo isso. Estou fazendo isso porque há um mediador que sempre me disse em conversas privadas, em outras discussões, que Putin está pronto para um cessar-fogo, para um incondicional.
É a Ucrânia que não quer o fim da guerra. É a Ucrânia que não quer a paz. Ou seja, a propaganda russa funcionou muito fortemente. E com esses passos, mostrei claramente que estamos prontos para um cessar-fogo, mas agora você verá que Putin não está pronto. Você sabe que depois disso, com aqueles países do sul global, que antes nem falavam muito conosco, porque equilibravam entre nós e os russos e, para ser honesto, brincavam e flertavam mais com os russos devido às relações econômicas. Ou seja, estou tomando, acredito, os passos diplomáticos corretos para o dia de hoje. É isso que estou fazendo. Isso é o primeiro. Em segundo lugar, eu realmente precisava desbloquear a ajuda. Eu a desbloqueei. E eu gostaria muito que agora, quando Putin recusou o cessar-fogo, sem dúvida, o presidente Trump exercesse uma forte pressão sobre ele com sanções. Sem removê-las, sobre o que você falou, sim, sem removê-las, mas fortalecendo-as. É isso. Senhor presidente, há uma coisa que sabemos sobre Donald Trump. Ele disse que quer muito rapidamente que parem de se matar. E você quer isso e os europeus também querem. Mas as pessoas no meu país e em outros países vizinhos estão preocupadas. Temos exemplos históricos de como grandes países nos traíram e fizeram acordos pelas nossas costas, decidindo sobre a nossa liberdade e independência. Sem o nosso conhecimento sobre isso. Então, muitos pensam que isso está acontecendo novamente. Não é assim? Vamos acreditar que não é assim. Pelo menos temos experiência suficiente, como você disse com razão, experiência histórica de como isso pode acontecer e como isso acontece. E eu não quero dizer que sou o presidente mais experiente, mas o que eu, presidente, tempo de guerra, e já me encontrei com vários de nossos parceiros, com diferentes líderes, e entendo até onde eles estão dispostos a ir. Então eu acredito que essa experiência será suficiente para nós. Entender a tempo onde está o apoio, onde está a parceria, onde a traição é inevitável, como você diz. Posso. Então, perguntar se você vai, de alguma forma, responder, por exemplo, pela preocupação da Ucrânia, como a Estônia, a Polônia, conversando com os Estados Unidos, conduzindo essas negociações? É difícil para os europeus estarem à mesa de negociações. A Ucrânia também é responsável pelos europeus? Também. A Ucrânia, certamente, se defende a Europa, sem dúvida. E esse foi um dos pontos que discutimos pessoalmente com o presidente Trump, com outros jogadores, com toda a sua equipe e com congressistas. Acredito que o acordo, quando o alcançarmos, e sobre o fim da guerra, que por palavra é notável, certamente será a Europa. Eu conheço todos os riscos que existem naqueles países europeus que já foram parte da União Soviética, ou onde havia o exército russo, ou o exército soviético estava presente, de uma forma ou de outra, formato presente na política de um ou outro país. E havia o exército, e havia a União Soviética. E as tropas estavam estacionadas, por isso sabemos tudo o que Putin quer. Eu acredito que entendemos claramente. Infelizmente, nem todos os parceiros entendem isso ainda. Embora olhem para toda a Europa antes da guerra em grande escala, tudo era diferente. Todos eram céticos em relação às nossas opiniões. Todos estavam realmente, não acreditavam que os russos, o que eles querem, sobre o que sonham, sobre o retorno ao seu império, a influência soviética, a influência sobre as pessoas, suas liberdades, direitos em princípio, sobre a influência da União Soviética. Portanto, vamos acreditar que conseguiremos convencer outros parceiros e, sem dúvida, a Europa estará à mesa de negociações para o fim desta guerra.
porque a garantia de segurança da Ucrânia, a garantia de segurança de todos os países que você menciona, do seu país, sem dúvida. E é exatamente sobre isso que vamos falar, jazzístico. Se você diz que os EUA são uma influência das narrativas russas, deixe-me colocar em uma pergunta simples. Como você quer convencer Trump que Putin não pode ser confiável? Como você quer gerenciar isso? Isso é muito complicado. Quero dizer, em relação às narrativas, agora a questão não é sobre o presidente Trump ou outro líder. A questão é que a desinformação russa, ela atua bem, como já dissemos hoje, de forma muito forte globalmente no continente africano. Ela foi, sem dúvida, forte. Disseminada também na Europa, mas a Europa, devido ao fato de que esta guerra está muito próxima, em algum lugar nas fronteiras, com esta guerra, a Europa foi sancionada antes. Mas, veja, bem, vamos deter entre nós. Eu acho que o presidente Trump não precisa ser convencido do que Putin está fazendo hoje. Ele tem serviços suficientes, eu acredito, serviços suficientes, ele tem desenvolvimento que podem mostrar-lhe a realidade, onde há uma narrativa russa. Se ele quiser seu entorno, quiser ver e usar essa informação, eles poderão. Eles têm tudo isso. Eu, do nosso país, da Ucrânia, sempre compartilhamos com colegas europeus e compartilhamos com os EUA América em todos os lugares onde há fake news, onde há nomes, quem precisa ser sancionado. Veja onde eles guardam dinheiro, onde eles têm influência nos negócios, o que eles fazem, como subornam, quem eles, etc. Outra pergunta. Com Trump é necessário que os líderes europeus conversem com ele, para que o círculo, sim, ao redor de Trump seja mais amplo do que é hoje. Na minha opinião, esse é o meu conselho. Mais uma pergunta. Qual conexão é melhor? A conexão entre Trump e Putin ou entre Trump e você? Qual delas é mais próxima? No final? Quem está mais próximo? Eu não sei. É difícil para mim dizer. É realmente difícil para mim dizer. Eu não sei quais são realmente as relações e os relacionamentos dele. Eu não sei quantas conversas eles tiveram. Eu diria assim, eu não tenho um relacionamento tão próximo com Trump para entender quão próximos são os relacionamentos de Trump com Putin. De quem Putin tem medo? Vamos começar com isso. Putin só tem medo de sua própria sociedade. A desestabilização de sua sociedade é o que ele teme. Mas ninguém poderá influenciar isso. Ele mesmo influenciará sua economia, influenciará a política de sanções, terá impacto o fato de que ele não controla e não protege todos os seus territórios. Tudo isso será um conjunto de diferentes forças, se novamente voltando, se todos os nossos parceiros forem tão fortes quanto são, se eles quiserem demonstrar, não superpoderes, mas apenas quiserem demonstrar suas forças reais. Ou seja, Putin tem medo disso. Em segundo lugar, do que ele tem medo? Bem, de perder seu poder. Isso também depende da estabilidade da sociedade, mas também depende de seus anos. Ele vai morrer em breve, isso é um fato, e tudo vai acabar. Ou seja, ele pode resolver suas questões antes de, digamos, terminar sua vida histórica absolutamente segura e mal sucedida. E é disso que ele tem medo. E ficar sozinho. Ou seja, não conseguiram isolar Putin completamente do ponto de vista político. Porque no momento em que houve isolamento político, acredito que, novamente, o Sul Global, com todo o respeito,
não o isolou, mas continuou a manter contatos com ele. Acredito que eles o ajudaram dessa forma, porque isso teria um impacto na sua sociedade. Sua sociedade veria que ele está sozinho, que ele está errado, mas eles viam ao seu redor. Quanto ao que Putin quer, permanecer no poder até sua morte. Ele muito quer entrar para a sua história, porque é exclusivamente a história de sua Ucrânia, pois a história do mundo inteiro será completamente diferente das ex-repúblicas. Hoje, países independentes, mas ele quer um pouco mais. Acredite, apenas um pouco mais. E isso, sem dúvida, pode levar, Deus nos livre, a uma confrontação direta com o Ocidente. E isso está nas mensagens de seus propagandistas. E eles querem isso, porque qualquer guerra prolonga a vida dessa pessoa, de sobrenome Putin. Você diz que ele tem medo do seu país, você diz que ele tem medo da solidez, mas ele tem medo da Europa quando sequer mencionamos garantias de segurança. Ele tem medo dos europeus, Vladimir Putin? Ele teme a unidade da Europa e dos Estados Unidos, por isso o principal golpe que ele dá hoje é na divisão e no enfraquecimento dessa aliança. É o que eu acho. Ainda não completamente, graças a Deus, mas conseguiu. Além disso, ele ataca a União Europeia internamente. Posição da Hungria, oficialmente da Hungria. Acho que é por isso que a Hungria, às vezes, bloqueia sanções contra a Rússia, bloqueia a pressão sobre a Rússia. É isso que está acontecendo hoje. Alô, estamos do Duplex com a transmissão ao vivo do canal IGLE, que está entrevistando você diretamente da Finlândia. Bom dia, querido proprietário Valeri Finlândia. Bom dia. Olá, tudo bem? Desde o final do ano, temos a impressão de que a Rússia não respeita verdadeiramente o cessar-fogo. Haverá realmente um cessar-fogo? Se houvesse um, provavelmente seria muito frágil. A Ucrânia precisa de garantias de segurança fortes. Que tipo de apoio concreto você espera dos países escandinavos? Tropas, defesas antiaéreas para fechar o céu ucraniano ou outras coisas como, por exemplo, medidas adicionais ou outras medidas necessárias? Lembre-se de que isso depende dos Estados Unidos, pois há uma espécie de médico ainda cá. A posição pró-Rússia da Irlanda em relação à OTAN. E então acho que essa é a melhor garantia de segurança da OTAN. Sim, mas o problema é que os Estados Unidos não estão prontos para isso. O mais caro, o mais rápido, o mais garantido, o mais preciso e exato, no que diz respeito ao norte da Europa, se eu puder responder, sou grato à Finlândia. E muito brevemente, o que é importante, se não for a OTAN, é o forte exército da Ucrânia. Ela tem seu financiamento e seu defensor aeronáutico e seu equipamento de brigadas que estão equipadas com armas. É uma das coisas principais. E o contingente, mas sobre o qual eu certamente, desse tipo que é muito bonito, na conspiração direita. Você mencionou a Alemanha. Ouvimos que o Reino Unido e a França estão prontos para enviar forças terrestres para a Ucrânia, para garantir um cessar-fogo. Você espera isso da Alemanha também? Estou grato a Olaf e acredito que foi uma atmosfera conjunta que desbloqueou 3 bilhões adicionais para apoio à defesa para nós. Quero agradecer à equipe alemã por isso. Muito obrigado por isso. Em segundo lugar, parece-me que Merz é uma pessoa decidida. Ele sabe que eu realmente quero isso. Acredito que este pacote nos ajudará. E falamos sobre isso, mas a decisão depende do lado alemão. Steve Witkoff, enviado especial do presidente Trump, deu uma entrevista extremamente reveladora recentemente em uma entrevista. E ele parece dizer muito claramente que os americanos não levam a sério o que os britânicos e franceses estão fazendo para criar tais exércitos, tais forças, para fornecer a vocês algumas garantias de segurança. Witkoff disse, ele zombou de vocês, ele disse que eles estão se exibindo e que é uma abordagem simplista
e que eles querem se apresentar como Winston Churchill. Mas como? A Europa é militarmente fraca em comparação com os Estados Unidos. Você acha que ele pode estar certo? Ele pode estar certo? Veja, durante esta guerra, a Europa se fortaleceu muito. Ela certamente passou por uma auditoria de tudo o que havia na Europa em termos de defesa. A Europa, agora, você verá, a produção está crescendo muito rapidamente na Europa. A Europa, em termos de armas, defesa, cibersegurança, inteligência, eu acho que em 3, 5 anos não ficará atrás dos Estados Unidos da América, se tudo continuar como está agora. Hoje, a Europa tem menos do que os Estados Unidos da América apenas. Na Europa há disciplina e não há nenhum caos. E eu considero isso importante. Em muitos países do mundo, eu acredito, do ponto de vista da defesa, há caos. Acredite em nós porque nós compramos. Eles estavam puxando, não quero dizer para onde, mas não estávamos puxando armas. E acredite em mim, a disciplina na Europa é número 1. Disciplina dará à Europa a oportunidade de crescer em termos de segurança e produção. O fato de que a Europa investe dinheiro em investimento direto em drones ucranianos abre hoje para os países da União Europeia. Não apenas da União Europeia, por exemplo, Noruega, certo? Nossos parceiros também, mas abre para os países da Europa todas aquelas tecnologias que a Ucrânia obteve com um custo tão alto. Por isso eu definitivamente não me apressaria em tirar conclusões sobre isso. E o senhor que comenta isso, ele não parece ser militar. Desculpe, parece um general e um militar. E ele não tem essa experiência. Pelo que sei, ele é muito bom em vender e comprar imóveis. E isso é um pouco diferente. Posso perguntar-lhe rapidamente? Sim, países da Europa. Muitos já fizeram em comparação com o que era há alguns anos, mas frequentemente ouvimos mensagens de apoio à Ucrânia. Eu digo, se isso leva muito tempo. Eles dizem que vão fornecer apoio tanto quanto necessário, mas já ouvi centenas de vezes que os líderes europeus concordam em dar mais apoio à Ucrânia, mas às vezes o dinheiro simplesmente não está onde está a boca que diz tudo isso. Você não acha que isso é um problema para a Europa? Isso é um problema para a Europa? É complicado. Porque, como eu disse, junto com os pontos positivos, a disciplina também vem com a burocracia. Provavelmente, a burocracia sempre atrasa qualquer processo. E por isso, realmente gostaríamos de obter, por exemplo, ativos congelados. Queremos gastá-los rapidamente. Em armamentos, além disso, dissemos, abertamente, imediatamente, veja, vamos pegar todo esse dinheiro, vamos garantir, para todos nós, passos rápidos. Não devemos caminhar. Precisamos correr para nos fortalecer a defesa da Ucrânia e da Europa. Porque se houver um cessar-fogo, de qualquer forma, e precisamos nos mover muito rapidamente. E quando os russos virem, esta é uma das garantias de segurança, se os russos virem que a Europa se fortaleceu 2, 3 vezes alguns países, são capazes de fazer isso 5 vezes, como a Alemanha, por exemplo. E assim, se esses países se fortalecem muito rapidamente, eles fortalecem uns aos outros sua união, a União Europeia, certamente, fortalecem a segurança de toda a Europa. Isso é mais garantia de segurança, que os russos não voltarão com guerra, porque verão quem está do outro lado. Mas, senhora presidente, nem todos os países europeus estão entusiasmados com a ideia de enviar tropas para a Ucrânia. Você sabe, na Itália, por exemplo, Giorgia Meloni acredita que não é necessário enviar tropas para o território. Ela propõe que você tente manter a proteção da OTAN sem enviar tropas para a Ucrânia na OTAN. O que você diz a esses europeus que são sensíveis à guerra de Moscou?
quando Moscou diz que enviar tropas seria simplesmente entrar em um conflito direto. Moscou, Rússia, o que você diz a esses europeus? Vai falar sobre tudo. Veja, a questão é a resiliência dos Estados Unidos da América e dos líderes europeus. A questão é a nossa resiliência. Ou na Europa impõe vetos a todos os desejos e vontades de Putin? A questão é apenas essa. Então, não importa o que a Rússia quer, precisam fortalecer sua segurança. Não pensar que é como o Kremlin vê isso, não pensar nisso, é isso que precisa ser feito. Agora, sobre a Geórgia. Geórgia, ou na Chava, nós conversamos, e eu concordo, a OTAN é melhor. A OTAN é melhor, porque é mais rápida, novamente, e mais barata. Porque há institucionalidade nisso, todos entendem o que fazer, cada um e cada uma. Apenas a OTAN se fortalecerá com a Ucrânia e será o segundo exército, tal segundo, porque na OTAN há apenas a Turquia e a Ucrânia, que tem 800 mil grivnias. Exército de 800 mil militares. É isso que está acontecendo e a Ucrânia definitivamente fortalece a OTAN, com certeza. Porque os russos, se você olhar para o exército deles, tem 1,3 milhão. E eles estão aumentando para 1,5 a 1,6 milhões. Sem a Ucrânia, na Europa, hoje, não há um exército moderno e experiente que tenha passado por uma guerra em tal quantidade como a Rússia tem. É isso que está em questão. Por isso, a Geórgia também propôs a OTAN, eu entendo, sim, mas somos muito gratos à Geórgia. Mas os Estados Unidos, infelizmente, ainda são contra. Presidente Zelensky, senhor presidente, com certeza. Você tem um trabalho difícil. Você lidera o Banco da Ucrânia, você conduz o trabalho, você vai para casa e você vai para casa. O presidente Trump e J.D. France não estavam apenas andando com você de mãos dadas quando você estava lá. Como você pessoalmente pode lidar com isso? Você como indivíduo, como pessoa? E o que foi escrito nos livros de história sobre você? Você se tornará a pessoa que salvou a Ucrânia ou a pessoa que tentou salvar a Ucrânia, mas não conseguiu? Eu não sei o que escreverão sobre mim nos livros. Eu sou um dos que defendeu a Ucrânia junto com o nosso povo, nosso exército e todos aqueles que nos apoiam. Certamente eu vou defender porque é meu dever constitucional. Olhem, para eles com dignidade, porque nós todos passamos por este caminho. Como pessoas, antes de tudo, apenas pessoas com valores normais. E eu farei tudo até o fim dos meus dias para proteger a Ucrânia tanto quanto eu puder. Misericórdia, a entrevista. Eu acho que agora é sobre Edgar Macron para o suave Emmanuel Macron. Isso é claro, o suave Macron. Eu ainda tenho um tete-a-tete. Nós chamamos isso de tete-a-tete. Muito obrigado novamente. Obrigado a todos vocês por me acompanharem. Boa noite. Muito obrigado.